fala com vocês é o João. E o Dudu? E hoje a gente tá aqui para fazer mais um Peretes Indica. Se tu não viu o primeiro, a gente falou de Thunderbolts, tá aí aparecendo na tela. E também tem um link na descrição, se caso a gente lembrar, ou caso não. E hoje a gente vai falar sobre o que, Dudes? Hoje a gente está aqui para falar, né, para indicar para vocês o filme A Substância, um filme aí de 2024 que deu o que falar, né? E a gente está aproveitando, né, essa pegada do Halloween, como a gente já disse aí. E vamos falar aqui de um filme que é um filme de terror, querendo ou não. E então, né, a gente vai aproveitar esse estilo aí para comentar sobre esse filme bem legal. E lembrando que ele chegou no HBO Max agora, então ele já tá com maior disponibilidade aí, né? Antes tu tinha que agir por alguns meios ou comprar o aluguel do filme, enfim. Mas antes a gente tem que comentar aqui. A gente gosta muito de fazer esse estilo de vídeo, mas a gente gosta que vocês engajem também. Então deixa o like e se inscreva no canal. Comenta aí o que vocês gostam de assistir aqui também, rapaziada. Comenta aí o que vocês acham desse filme. Ou o que vocês acham que possa ser esse filme. Valeu? Tem uma Eu. coisa que a gente tem que falar também. Pra passar no canal do nosso amigo Igor Rei, que tá com o comentário fixado aí. Mano, passa lá se tu gosta de videogames, se tu gosta de Resident Evil, principalmente. O cara é bom, tá? E além do mais também, se você curte videogames, você pode também passar lá no Peretes Games, é onde eu apareço lá de vez em quando jogando alguns jogos que eu faço em live, né, na Twitch. Então, além de seguir na Twitch, você pode se inscrever lá no canal lá que sempre tá chegando uns videozinhos lá bem legal de gameplay, se você gosta. Então, considere seguir lá. Rapaziada, então a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre A Substância sem spoilers, tá? A gente já vem aqui falar que eu particularmente gostei do filme, por isso a gente tá indicando. A gente pode indicar filmes ruins também, mas nesse caso é um filme bom. Então acho que um dos fatores muito importantes que a gente pode falar, que pra mim foi um diferencial, eu particularmente vi muito da direção ali presente no filme, sabe? E a edição principalmente, ó, alguns takes ali meio frenéticos, eu achei muito legal e bem diferente essa edição, principalmente da direção, eu posso citar ali, pra te deixar meio agoniado, ela faz bastante takes macro. O que seria os takes macro? É aqueles takes bem pertinho dos objetos, bem pertinho de algum determinado assunto, e isso acaba, dependendo do que é, né, acaba te gerando algum desconforto, e o filme brinca bastante com esse elemento. Eu particularmente gostei demais da escolha da diretora em utilizar esses takes. O que tu achou disso? Mano, eu achei bem legal, como o João falou, né? Esses takes macro aí, eles servem muito pra causar aquela sensação meio claustrofóbica, sabe? Aquela sensação meio agoniante, assim. E eu acho que ele consegue usar isso bastante, ainda mais, acho que na segunda metade ali do filme, porque ele tem todo esse terror, mas é um terror mais visual, sabe? E então eu gostei bastante. Acho que a direção desse filme é uma das coisas que acho que são a principal, assim. O principal ponto sobre esse filme, acho que na minha opinião, é sobre a direção. Vale destacar que a gente não comentou o nome da diretora, mas é uma diretora mulher, né? É a Coralie Farragut. Não sei se é assim a pronúncia do nome, acho que não. Mas enfim, não vejo aqui, eu não pesquisei muito os trabalhos dela. Porém, eu acho que o de maior relevância é a Substância, né? E que, enfim, é uma diretora francesa ali. Mas muito legal que a gente esteja vendo o surgimento de novos diretores aí, né? Fora do padrão de Hollywood. Mano, e algo que vale citar ali é a crítica do filme ali, né? Que faz uma crítica ali bem fácil de pegar. Tu realmente consegue entender o que o filme tá passando. E o roteiro, ele é bem redondinho nesse ponto. A gente geralmente tem um padrão de falar os pontos positivos, negativos e o porquê tu deve assistir esse filme, tá? Então, um pouquinho do roteiro ali eu vou deixar pros pontos negativos, uma pequena parte. Mas enfim, nada que vai te estragar tua experiência. Mas algo muito legal do filme é também o body horror ali, que é um terror meio diferenciado, né, Dudes? Que ele Sim. acaba, tipo assim, ele não é aquele negócio
de susto, enfim, mas ele te faz querer ver mais daquele elemento ali, ver onde isso vai ocasionar, por ser um elemento só de body horror, né? Ele é um terror meio diferenciado nesse sentido, assim, que não é algo que tá causando aquilo ali, digamos assim. E isso eu achei muito legal, que é algo meio gradual, entende? Eu não sei se eu fui claro Sim. nisso, Não, mas sim. que eu achei muito legal, que a estética, o terror principal do filme é o body horror. Pois é, eu acho que encaixou muito bem, porque eu acho que, como tu falou ali da crítica, né? Eu até voltando um pouco na direção, eu acho que esse filme tem um ritmo muito bom. Tipo, as cenas se encaixam bem, elas têm um tempo bom, eu acho. Obviamente, tem coisas que talvez demorem um pouco para acontecer no filme, mas elas propositalmente vão te mostrando o caminho até elas começarem realmente a acontecerem. Então, eu acho isso muito bem montadinho. E, obviamente, né? Um dos maiores méritos desse filme também tá pela atuação das duas protagonistas, né? Bravas, Tanto bravas da demais, mano. Margaret Qualley quanto a Demi Moore. Como é que é? Demi Moore. Demi Moore. Tem alguns atores ali que eles vão na média, assim, mas eu acho que é por causa que os personagens são bem caricatos também, né? Uhum. E a gente é algo que a gente compra ali durante o filme, que aquele universo não necessariamente seria o nosso, né? Ele é algo. Sim. Ele é semelhante, mas ele é diferente também. É aquela coisa meio The Boys da vida, né? Aquela coisa daquele É. universo meio escrachado, aquele universo meio absurdo, né? Então acho que é muito legal isso mesmo. Bom, então eu vou falar sobre o último ponto positivo, mas se caso tu não queira ver nada de spoiler, eu particularmente já tinha visto isso antes de assistir o filme, então pra mim tava de boa. Mas enfim, pula pra esse tempo na tela aí que tu vai sair dos pontos positivos sem spoiler. Enfim, umas coisas que eu queria trazer que é muito legal é as duas personalidades ali dos personagens principais, digamos assim, né? Que são necessariamente a mesma pessoa, com algumas diferenças, que elas são totalmente diferentes, mas tu consegue linkar a mesma pessoa, as duas personalidades da mesma pessoa. Tu consegue perceber que cada uma é uma parte da personalidade dela e juntando dá o resultado que é ela em si, tá ligado? Eu acho que o Uhum. filme brinca bastante com esse elemento. E o filme brinca bastante também com o elemento de falar sobre isso. Sobre a gente ter personalidades diferentes em determinadas situações. Mas o resultado disso é nós, né, gurizada? A gente é um quebra-cabeça. A gente não é algo linear. E eu achei isso muito legal. Bom, só pra finalizar aqui as minhas partes positivas, né? Eu não vou citar nenhum spoiler, mas eu gosto bastante da estética do filme, né? Eu acho que uma coisa que me chama a atenção em certos filmes é sempre quando eles usam a mecânica, né? O elemento Hollywood, sabe? Então, quando um personagem é um ator, quando gira em torno de uma história de Hollywood, a gente tem exemplos aí, né? Por exemplo, de Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme bem legal. A gente também tem Babilônia, que é um filme muito... Esse que eu assisti recentemente, que eu achei bem maneiro também. Então toda essa estética, né, de mostrar como se fosse a vida de um ator ou de uma atriz e o que é, até onde essa pessoa vai para alcançar a fama, eu sempre acho uma estética bem legal, além de visualmente ser bem maneiro. Então eu gostei bastante disso. Enfim, rapaziada, agora vamos comentar um pouquinho sobre os pontos negativos do filme, que não são muitos, mas vale destacar aqui para caso tu considere esse um ponto muito significativo. Tu não precisa ver esse filme, mas creio que tu vai relevar sim esses pontos, tá? Muitas vezes eu percebi que o filme ele tenta deixar a mensagem dele muito clara, tá ligado? Tipo, expositivo demais, ele tenta explicar muitas coisas, como que não é um spoiler, mas quando tu vê, tu vai perceber. Uma cena da lanchonete, o final do filme, tu não entendeu a mensagem, eles vão te esfregar na cara e isso eu acho que acabou meio que, tipo, não digo que me incomodou, mas, tipo, me tirou assim, cara, eu já entendi o que tá acontecendo, podemos seguir pra próxima parte? Não sei se isso tirou esse sentido aí. Não, eu consigo imaginar, né? Porque o filme todo ele tem essa vibe que ele não te explica nada, tipo, né, nesse início, né? Aquela primeira metade do filme ele não te explica nada do que tá por vir e tal. Então ele é aquele tipo de filme que começa a contar a história por entre linhas, por mensagens subliminares, sabe? E então tu começa a entender o filme, mas tu começa a entender o filme por esses detalhes pequenos. Então quando ele começa a querer explicar muito, parece que tu fica exatamente como, pô, eu já entendi isso, tá ligado? Acho que talvez não precisasse explicar. Mas enfim, não é uma coisa extremamente negativa pra mim. Como também, né, obviamente não deve ser extremamente negativa pro João, mas é só uma coisa, tipo assim, de todas talvez aquilo que incomoda pelo menos um pouco, sabe? E gurizada, é difícil
comprar algumas coisas naquele universo ali. A gente não pode dar tantos detalhes assim, mas, por exemplo, o filme brinca bastante sobre os elementos ali de fama e como aquilo vai te perseguindo ou vai te deixando de lado. E eu achei que eles trabalham isso de forma muito exagerada e talvez no início tu não compre tanto isso. Você lembra que a gente comentou que é algo meio que escrachado, meio exagerado. Então no início do filme acontecem algumas situações ali que tu não vai comprar muito, mas à medida que tu vai vendo que é um universo diferente, que não necessariamente é o nosso universo, tu acaba relevando essas situações, mas no começo pode incomodar um pouco. E, rapaziada, a gente percebeu que teve muitas pessoas que não gostaram no final e muitas pessoas que gostaram. Ele é bem divisivo. Pra mim não funcionou tanto, principalmente pela duração do filme. Eu sinto que se o filme tivesse, ele tem 2 horas e 20, se ele tivesse 2 horas, eu entenderia exatamente a mesma mensagem e sairia com a mesma interpretação dele, um pouquinho mais positivo, por causa que o final ali, cara, ele, não sei se pra ti foi assim, mas pra mim eu achei muito enrolado. Eu já entendi o que ele tava mostrando, eu já entendi o que significava aquilo ali, e mesmo assim durou, sei lá, 20 minutos, tá ligado? Então eu acho que se esse filme tivesse 2 horas, ele ia ser quase perfeito, cara. Mas também, né, não estendendo muito esse assunto, né, mas o meu ponto negativo seria justamente sobre esse final também, né, que eu não vou comentar muito sobre, mas ele é justamente isso. Ele é uma coisa que, é um filme que eu não sei, talvez, se ele não tivesse muita coisa do final ali, porque até aquele ponto as coisas são muito bem explicadas e eu acho que ele tinha algumas formas diferentes de ser terminado, então eles queriam meio que ultrapassar um limite, eu acho, com aquele final, sabe? Tipo assim, pô, tu já viu de tudo, então tu vai ver mais ainda, sabe? Então, eu acho que meu único ponto negativo seria mais por esse final, não falando muito sobre, óbvio, mas não é, obviamente, uma coisa terrível também, mas é E isso. eu acho que esse final, ele até distou um pouco do ritmo e do que aconteceu durante o filme ali, né? Por causa que, tudo bem, tem alguns exageros aqui e outro ali, mas esse ele vai pro caralho e parece que destoa total do filme, mano. Tu consegue ver ali o último ato acontecendo de maneira visível, parece, sei lá, um divisor de águas, pra mim, pelo menos. Mas, que nem o Dudes disse, não é algo que, tipo assim, meu Deus, que filme horrível, estragou a minha experiência. Não, é um detalhe ali que tu vai comprar ou não. Vai dirigir. Então, gurizada, por que vocês devem assistir esse filme? Na minha visão, ele é um dos grandes filmes ali de 2024, repercutiu bastante no Oscar e as atuações, cara, são coisas muito maravilhosas desse filme. E eu acho que as duas atrizes ali, as duas protagonistas, interpretam seus personagens de maneira muito brabas e cada uma da sua maneira, e isso eu achei muito legal. O filme ele tem os seus pontos muito bons, mas eu acho que justamente esse das duas protagonistas eu acho que é um dos maiores. Então, o que eu sinto de por que você deve assistir esse filme são justamente por causa para você ver a jornada das protagonistas, né? Além de todo filme que visualmente é muito bonito, a direção dele é muito legal e ele é muito intrigante. Então, quando o principal assunto do filme ele começa a surgir ali, você vê ele chegando, começa a ficar meio que intrigante, começa a ficar tipo, pô, o que que é isso? Eu quero ver mais disso, entendeu? Então isso que é muito legal nesse filme e é um filme extremamente indicável aí, porque é um filme muito bom. E rapaziada, se vocês querem assistir um terror meio diferente, que nem eu disse lá no início, ele aqui é bem focado no body horror, como a gente já tinha mencionado, então, tipo, esse é o elemento principal do filme, tá? Ele vai te agoniar em muitas partes, principalmente quando a diretora usa aqueles takes macro que eu comentei, e então ele é um filme meio diferente. Pode ver essa experiência aí, se tu vai gostar ou não. Algo que eu achei muito legal e que me convenceu durante todo o filme ali, foi o elemento de tu querer saber aonde essa história vai dar, aquele meio que mistério, por causa que as coisas vão escalonando e tu fica curioso, né? Como é que vai ser esse desfecho? E não necessariamente tem a ver com o final do filme, mas o desfecho ele é bem legal também, por causa que ele vai te surpreender durante o filme ali. Então, pra mim, ele é um filme seriamente recomendado. Pra mim, ele é um nota 8, 8,5, não sei. Mano, pra mim é um filme 8, 8,5 também aí por aí. Ele tem essa mesma métrica, assim, porque, pô, é um filme que você vai gostar de ver. Genuinamente você vai gostar de ver esse filme assim como eu. Eu achava que eu não iria me interessar tanto por esse filme, comecei a assistir, comecei a achar legal. Uma coisa que eu acho legal também, não é tipo uma grande coisa, mas a trilha sonora é legalzinha desse filme também. Tem uma certa trilha específica que roda do filme algumas vezes, que é, tipo, toda vez que roda, tu fica, caralho, olha aí, tá ligado? E tem uma música bem chiclete que fica no filme depois, porque ela toca algumas vezes.
Enfim, tem muitos elementos muito legais nesse filme, que eu acho que você vai gostar com certeza. Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso quadro Peretes Indica, o nosso segundo quadro. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Não esquece de passar lá no canal do Igor e no nosso canal de games, que é o Dudes que coordena lá. O cara é o líder do Peretes Games. E comenta aí se vocês querem também que a gente dê spoilers durante o vídeo. Então é algo muito importante porque a gente tenta se meio que se privar pra falar, por causa que a gente não sabe se vocês gostam ou não de pequenos spoilers também, né? Então era isso. Espero que vocês gostem desse quadro. Comenta aí o que vocês acham desse filme, se vocês já assistiram ou não. E também não esquece de deixar o like, se inscrever, porque a gente tá perdendo inscrito, infelizmente. Então é isso, gurizada. Valeu, falou. Falou.